Salve, salve, rapaziada. Rafa, Universo Botafogo na área. Para falar de quem? De John Textor. Sempre ele novamente. Lembrando, inclusive, que ontem estreou, gravamos o nosso primeiro conteúdo no canal Tiratema, lá que eu estou em parceria com o Gui Souza, lá da Alô Comunidade. Conteúdo muito bom para quem quer essa cronologia de John Textor, para quem quer entender desde o começo da aquisição do Lyon até agora, enfim. Vai sair hoje ao meio-dia. Não conhece lá também? Inscreva-se lá no canal também, Tiratema. Vocês vão gostar, vai ser sobre futebol em geral também, enfim, para todas as torcidas aí. Mas estamos aqui para falar de Botafogo, do Universo Botafogo. Que não conhece também, inscreva-se no canal, deixe aí o like nesse vídeo que vai ser bem importante, enfim. E o John Textor novamente aparece numa live, né? Novamente numa live em que ele pede dessa vez para participar da live com os mesmos mensageiros de sempre, né? Uma live que dessa vez foi um pouco diferente. Obviamente, os mensageiros dessa vez tiveram que apertar ele e apertaram. Acho até que foram bem nas perguntas, enfim. E o John Textor novamente surge com várias e várias promessas, né? Primeiramente falando que o aporte, enfim, a grana que ele tinha para pegar com amigos, assim ele chamou, novos investidores, futuros novos investidores e acionistas, palavras dele. Enfim, ele conseguiu, disse que deve chegar no final dessa semana, nessa semana ou na outra, enfim. Para variar, não deu uma data certa, né? Porque isso deixa margem para ficar, eu não falei a data. E também fala que chegou aí uma espécie de acordo com o pessoal da Eagle para que seja quitado no transfer ban, que tanto atrapalha o clube, e não só o transfer ban. Segundo ele deu aval para que Tairo, Arruda e Alessandro Brito, enfim, deem prosseguimento às negociações que tinham em curso, os alvos, targets, segundo ele, para que se dê o passo adiante para essas contratações, né? Eu acho que todo mundo, gente, que lida com John Textor atualmente já não consegue mais acreditar em nada do que ele fala com a naturalidade que acreditava antes, né? A gente espera que o que ele falou aconteça, né? Que vale lembrar, não é nenhum tipo de salvação e nenhum tipo de tranquilidade ao Botafogo a médio prazo, por exemplo, né? Segundo eles, esse aporte, ou enfim, essa grana que vai entrar é suficiente para que o clube se mantenha na sequência do ano, né? Então, a ver se realmente acontecerá. Então, vamos esperar, né, para ver se realmente isso se concretizará. O fato é que eu, sinceramente, não tenho mais nenhum tipo de esperança com ele a médio e a longo prazo. Eu acho que com toda essa cronologia que a gente já viu, eu acho que já tem elementos suficientes para que não tenho mais motivos para acreditar em John Textor. Eu realmente espero, já falei isso aqui outras vezes, eu espero que o comando do Botafogo passe para as mãos de outra pessoa, porque não se sustenta, né? Não se sustenta a maneira com que ele carrega os negócios, a maneira com que ele lida até com fatos, né? Curiosamente, numa parte da live, ele até meio que, não vou dizer desmerece, mas dá uma cutucada, bravinho, falando que é um absurdo os torcedores estarem o questionando, enfim, e que se tiverem dinheiro para comprar dele, que cheguem com dinheiro e compre, né? Nitidamente, depois que ele fala isso, passam ali alguns minutos e ele acho que dá uma refletida e ele tenta dar uma amenizada depois. Eu estarei no jogo, continuo amando vocês, enfim.
Porque ele tem um narciso dentro dele, o narcisismo dele é um negócio muito grande, muito grande. O ego de John Textor é uma coisa que talvez seja maior do que tudo. Talvez até pelo ego dele ele ainda não tenha, talvez não, muito provavelmente, ele não tenha largado o osso, como diz a expressão popular, porque acho que isso ia ferir ele dentro, o ego dele, perante a imagem de John Textor, que já tá bem arranhada, né, pessoal? Já tá bem arranhada. Vamos lembrar que ele praticamente está sendo xingado em todos os locais por onde passou, por onde tem um clube na Eagle, por exemplo. Tá lá o Molenbeek quebrado, ferrado, enfim. O Lyon mudou de comando, e desde que mudou de comando tá muito melhor, inclusive com o dinheiro do Botafogo, diga-se de passagem, que ele despejou de caminhão lá e lá ficou, né? Mesmo levando em conta toda a importância da marca Lyon para que as contratações acontecessem, dessa movimentação do caixa da Eagle, a gente sabe muito bem que a conta não fecha e que o dinheiro que saiu daqui do Botafogo em 2024 para lá é muito maior do dinheiro que veio de lá para cá. Então, o torcedor botafoguense fica de mãos atadas, a torcida organizada finalmente fez o que deveria fazer, que é protestar, é um momento importante que as torcidas se unam para fazer isso. Eu já falei em vários vídeos aqui que representatividade é uma coisa fundamental para que um clube grande permaneça sempre grande, gigante e tenha ambição para isso. Demorou pra caramba, eu já falei isso aqui, isso é uma crítica que eu faço e não retiro. Demorou demais para que essas torcidas organizadas fizessem alguma coisa. A gente sabe que várias reuniões aconteceram com pipipi popopó e fotinho e vai se resolver e não sei o quê. Só que chegou num momento em que atrasos ficaram públicos, né? As pessoas tomaram realmente conhecimento desses atrasos. E aí acho que muita gente que ainda estava naquele meio do caminho acabou acordando e entendendo que o problema é muito maior, né? Então, fica isso aí. Aproveitar o gancho para falar do último jogo, do Anselmi, né, 2-0 contra o Bangu. Um jogo em que eu tenho. É o segundo jogo e eu gosto de bastante coisa que eu tô vendo em relação à ambição, em relação ao discurso do Anselmi, em relação à movimentação de alguns jogadores. Até falei sobre isso lá no Twitter e hoje a interpretação de texto é bem difícil para algumas pessoas. É óbvio que a gente leva em consideração o adversário fraco. O Bangu é um adversário fraco, assim como os outros adversários do Carioca, tirando os grandes clubes. Porém, esse clube confundiu a cabeça de outros times também. E assim, a gente cansou de ver o Botafogo, por exemplo, do Ancelotti, dos seus antecessores, fazendo um fiasco no Campeonato Carioca, inclusive os dois últimos, né? Então a gente tem que analisar isso meio fora da caixa. Eu não estou analisando o nível do adversário só, mas a ideia de jogo, a mentalidade, o discurso dos jogadores, né? Alguns jogadores saem dando entrevista, assim como foi o Alex Telles no outro jogo. Agora tivemos outra entrevista do Santi Rodrigues falando que o Anselmo inflama o elenco como tem que ser, que isso ajuda muito eles dentro de campo. Tem sim uma preocupação com essa linha de 3 zagueiros, porque o Botafogo, além de não estar acostumado a jogar assim, não tem jogadores para fazer isso. O Botafogo, no momento, está jogando com jogadores improvisados e jogadores de baixo nível, como o Newton improvisado na zaga. O Matheus Ponte está jogando de zagueiro pela direita. E o Barbosa, a gente sabe que é um jogador lento para jogar nesse sistema, se você não tiver uma cobertura muito forte de volantes e dos seus pontas laterais, né, dos seus meias que vão jogar aberto. Então fica mais complicado. Mas eu gosto muito da disposição tática ofensiva, gostei principalmente do Santi Rodrigues, para mim jogou muito bem esse jogo. Gosto muito de ver o Marçal de zagueiro, acho que é a melhor função que ele desempenha hoje no Botafogo, ele dá muita segurança. Ele jogando de zagueiro consegue sair muito melhor que o Telles, por exemplo, para o ataque, né? Então, acho que o Marçal é um cara que ele chegou numa maturidade jogando em campo, que se o físico dele conseguir acompanhar isso, ele é um cara fundamental em campo, assim, várias vezes. Esse sistema de 3 zagueiros, se a gente fosse parar para pensar com o Pantaleão, com o Bastos, que está aí sentindo dor de novo, e com o Barbosa nos seus auges físicos, seria muito interessante. São o Bastos e o Pantaleão, 2 zagueiros de muita explosão, força, né? O Barbosa mais lento, mas se posiciona muito bem, então você conseguiria sim alinhar isso. Mas, né, isso é uma coisa que
para o momento é difícil. Fazer aqui, nunca deixar de falar do Arthur Cabral, que é um jogador fraquíssimo. É muito dinheiro que o Botafogo colocou no jogador, muito fraco, muito fraco. Eu diria que é um dos piores centroavantes do clube nos últimos 15, 20 anos, sei lá. Achei ele pior que Rangel, achei ele pior que Chiesa, é um jogador horroroso para mim. E é impressionante que assim, ele tá tão sem confiança que ele tem dificuldade para correr, cara. A maneira que ele corre, tu vê que é um negócio esquisito, ele tá sem confiança nenhuma. Então, assim, espero que o outro desmaiado do Correia volte logo, porque também vive mais fora do que dentro e ganha um salário altíssimo. Espero que volte de uma vez e que o Anselmi tenha essa ideia de colocar ele como falso 9, ou se não tiver o Correia, que coloque o Barreira junto nessa linha de 3 meias, adiante ali, sei lá, Matheus Martins, inventa alguma coisa. Natan Fernandes também não dá, né, gente? É invisível que não dá. O próprio Matheus Martins, para mim, é uma desgraça de jogador também. São dois caras que vieram por muita grana, 10 milhões de euros e 10 milhões de dólares, Natan e ele. Então aí, soma-se mais de 100 milhões de reais em dois jogadores medíocres, que não ajudam em nada, né? Então, animador, muito animador, Santi Rodrigues, que parece ter achado uma coisa que a gente falava milhões de vezes aqui, que o Montoro tem que ser meia e o Santi meia, que os dois jogando lado a lado, com essa opção de flutuar, podem render muito mais, é onde o Botafogo vai ter mais criatividade. Acho que o Botafogo vai sentir falta de jogadores que atuem mais pela ponta, às vezes, para tirar um pouco esse jogo do meio de campo, né? Então, talvez Cauã Toledo possa ser usado, né? Principalmente no Carioca, para ver se realmente vai dar conta do recado. Foi utilizado pelo treinador anterior no final do Brasileirão e correspondeu. Então, vamos ver, né? E aí tem as estreias, né? Tem o Vidalba, que joga aí pela ponta direita, que espero que possa atuar e ser inscrito, né? Depois de toda essa confusão de transfer ban e essa enrolação toda. E aí tem Ítalo, tem Riquelme, zagueiros que são para mim de baixo nível, mas que vamos dar uma chance, né? Vamos ver como é que esses caras vão desempenhar. E é isso, né? Botafogo. Aí tem, obviamente, o Medina lá do Estudiantes, que até a imprensa argentina já dá como encaminhado com o Botafogo. Mas é óbvio que o cara não vai assinar um contrato quando tem um transfer ban, não vai ficar amarrado, tá jogando lá pelo Estudiantes. Não tinha jogado um jogo, agora tava jogando. E esperamos que esse cara realmente venha também e o Botafogo consiga ter um time minimamente, né, estruturado em elenco para competir. O elenco tem várias deficiências de volante, principalmente marcador. E vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Fechou? Não conhece aí o Universo Botafogo? Inscreva-se no canal, deixa aí o gostei no vídeo aí, manda pro seu brother que gosta de futebol, principalmente do Botafogo. E vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer dessa semana, uma estreia difícil contra o Cruzeiro, no Newton Santos. E ali acho que a gente vai ter uma ideia realmente de como vai funcionar esse sistema do Anselmi com 3 zagueiros. E muito preocupante que não são zagueiros de ofício. Valeu, galera, aquele abraço. A gente se vê por aqui, provavelmente numa live aí na próxima, no Universo Botafogo. E vamos por mais, gente. Valeu, um abraço.